Domingo pela manhã, o tema da nossa mensagem foi preparando para um novo tempo. No capítulo 1, os discípulos são preparados para um novo tempo que se daria na história da redenção. Jesus, antes de ascender aos céus, ele orientou aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que fosse derramado o Espírito Santo. E do capítulo 1 de Atos para o capítulo 2, nós temos um espaço de 10 dias. Os discípulos permanecem no cenáculo em Jerusalém por um período de 10 dias, e então chega este relato do capítulo 2. Às vezes nós lemos o texto bíblico achando que as coisas acontecem de forma instantânea, ou uma coisa como se fosse um filme. Mas é interessante pensar que se passaram 10 dias com aqueles irmãos orando, se preparando para a chegada do Espírito Santo. E eu quero então te convidar à leitura desse texto, Atos capítulo 2, versos 1 ao 12, enquanto a palavra do Senhor nos diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada uma pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Interessante, meus queridos irmãos, que nós acabamos de ler um dos eventos que está entre os mais subestimados da história da igreja. Este evento do Pentecostes só pede para a ascensão de Jesus. Quantos aqui já ouviram estudos sobre a ascensão de Jesus? Pouquíssimos irmãos. E sobre o Pentecostes, o problema que nós temos com este tema é porque nós associamos o Pentecostes a uma determinada denominação. Quando falamos fulano é pentecostal, nós pensamos em segmentos evangélicos ou até católicos que são carismáticos. E daí, meus queridos irmãos, está o grande problema de rotular os eventos da palavra de Deus. Porque o Pentecoste não é propriedade particular de uma determinada denominação. O Pentecoste, meus queridos
Santo, e este Espírito Santo, ele adentra, ele passa a fazer parte de todo aquele que se torna um seguidor de Jesus. E nesse sentido, nós somos pentecostais, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós somos batizados no Espírito Santo. Nós não entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção de maneira alguma, e o texto bíblico não nos dá base para isso. Essa é uma polêmica em relação à interpretação desse texto errônea. O batismo no Espírito Santo se dá no ato da nossa conversão. E aí o batismo nas águas é uma representação externa daquilo que um dia já aconteceu dentro de nós com a regeneração. E é interessante, meus queridos irmãos, nós olharmos para este evento como um dos eventos mais importantes da história da redenção. O primeiro evento mais importante da história da redenção se chama criação. Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas, inclusive planejou a nossa eterna salvação. O segundo evento mais importante da história da redenção está na encarnação do seu Filho Jesus. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai. E o terceiro evento mais importante da história do Espírito Santo se chama derramar do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse derramado, isso significaria, meus queridos irmãos, que a obra realizada por Jesus na cruz teria sido reprovada. Jesus, após morrer na cruz e ascender aos céus, ele entra no Santo dos Santos. E aí nós devemos lembrar aqui do Antigo Testamento. Quem entrava no Santo dos Santos no Antigo Testamento? O sumo sacerdote. Ele fazia quantas vezes isso? Uma vez no ano. E se ele saísse vivo lá do Santo dos Santos, o que significava? Significava que o sacrifício foi aceito, aprovado. Como é que nós sabemos que a obra de Cristo foi aprovada? Com derramar do Espírito Santo. Se o Pentecostes não acontecesse, isso é um indicador que a obra do Senhor Jesus não tinha sido aceita. O Espírito de Cristo é derramado sobre a igreja, e esse Espírito vem para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer, lá de João 16, é uma palavra que não pega a totalidade do sentido deste termo, porque o termo poderia ser muito bem traduzido como aquele que nos acusa que somos pecadores, de que nós rejeitamos a Cristo e precisamos de arrepender dos nossos pecados. E o Espírito então torna evidente para nós: precisamos de regeneração, precisamos de conversão. Então nós estamos aqui diante de um relato, meus queridos irmãos, que é um dos mais importantes da história da igreja do Senhor Jesus. O evento de Pentecostes. Pentecostes significa 50. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. E é interessante que aqui nós encontramos então o cumprimento da promessa feita por Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. Qual que foi a promessa que Jesus fez no capítulo 1, verso 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Evento esse que havia sido profetizado pelo profeta Joel, havia sido profetizado, meus queridos irmãos, também por outros profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias. É interessante nós atentarmos para isso. Aqui no capítulo 2 encontramos o cumprimento da palavra de Deus. O que mais podemos dizer acerca deste precioso evento? A segunda coisa que quero aqui elencar nessa introdução, meus queridos irmãos, é que Pentecostes é um evento dramático. É um evento que comove as pessoas que estavam ali no cenáculo, as 120 pessoas, as 3.000 pessoas que vão para aquela festa de Pentecostes. Pessoas que não eram cristãs. Lembre-se que em Pentecostes não há tantos cristãos assim no mundo. Eles estão ali na cidade de Jerusalém para tradicionalmente fazer a festa das colheitas. Tradicionalmente celebrar uma das
E o Pentecostes é, portanto, um evento que comove aquelas pessoas. Por que comove? Observe o texto aí que você tem em mão da Bíblia, verso de número 2. Por que esse evento causa comoção? Verso de número 2 vai nos dizer: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Observe mais uma vez o verso número 6. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. O que acontece quando ouvimos barulho incomum quando estamos lá na nossa casa? O que a gente faz? A gente aparece na janela, tem uns que vai na rua, tem uns que até inventam: vou jogar o lixo fora para ver o que está acontecendo. Né? Há um pretexto. Mas esse é um evento, meus queridos irmãos. Aquelas pessoas estavam ali no cenário, 120 pessoas, e elas ouvem um barulho incomum do céu, e elas são comovidas por este momento. Glória a Deus. É interessante pensar que este evento, meus queridos irmãos, é expresso aqui como comparado a um vento impetuoso. É interessante que a figura do Espírito Santo no Antigo Testamento nos é mostrada como um vento. A palavra no hebraico para espírito é a palavra ruach, e a palavra no grego para espírito é pneuma, que tem a ver com ar, tem a ver com vento. E aqui nós temos a comparação de um vento impetuoso com uma ação do Espírito Santo. Não dá tempo de lermos aqui, mas leia depois de para casa Ezequiel 37. E ali nós temos um vento que é soprado sobre o vale de ossos secos. E ali, meus queridos irmãos, esse vale vai recebendo vida na visão do profeta Ezequiel. E o vento impetuoso aqui é a sinalização ou a indicação de que o Espírito de Deus é um Espírito vivificador. Ele é um Espírito restaurador. Sabe, o abatimento que vez ou outra nos acomete, meus queridos irmãos. Sabe, o esfriamento que vez ou outra nos acomete. Sabe, aquele momento que ficamos meio que paralisados na nossa caminhada de vida cristã, estagnados. O Espírito Santo de Deus pode mudar isso. O Espírito Santo de Deus pode soprar nas nossas vidas, gerando vida, gerando restauração, gerando renovo. Amém. Esse é o Espírito de Deus. Ainda pensando nesse evento que é dramático, meus queridos irmãos, é interessante que há uma outra figura que nos é mencionada neste texto. Observe o verso número 3. Outro símbolo do Espírito Santo nos é aqui desvendado no verso número 3, porque o texto sagrado vai dizer: e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Aqui nós temos o fogo como mais um elemento que sinaliza e que nos ensina sobre o Espírito Santo. Onde nós temos fogo no Antigo Testamento? Nós temos em Êxodo capítulo 3. O que tem lá em Êxodo capítulo 3? A teofania da sarça. A sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. A experiência de Deus que Moisés teve com o Senhor. Outro evento que também não dá para lermos aqui, mas fica de para casa. Êxodo 19. Lá no Monte Sinai, na região de Horebe, quando Deus faz uma aliança com o seu povo. Antes de ser entregue as tábuas da lei, ali também há um manifestar de fogo. Ali, mais uma vez, a presença de Deus apareceu e aquele povo fica com medo. O pessoal fala assim: Moisés, vai você. A gente vai ficar mais afastado. Vai você, porque se queimar, queima você. Vamos falar assim: pastor, vai na frente, que se der ruim, só você que vai correr mesmo, tudo mais. Em outras palavras, é isso. Né? Não, isso aí é do pastor. Aí falaram com Moisés isso. Onde nós encontramos mais uma vez a figura de fogo? Lá em Mateus capítulo 3, onde temos a pregação de João Batista. E ali vai falar do batismo com fogo, que é esse batismo do Espírito Santo, que ali é uma figura de juízo, onde ali será separado a palha do trigo. E ali nós temos uma figura de juízo. Mas ainda retrocedendo, em Isaías capítulo 6, nós temos mais uma vez o fogo ali sendo nos apresentado.
E o fogo ali é uma brasa viva que é colocada na boca de Isaías. Para quê? Para ele parar de falar bobagem. Isaías estava lá no templo e aí ele fala assim: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque eu vou morrer. Eu vi a glória de Deus. E aí uma brasa viva é colocada na sua boca para purificar. E o fogo, então, meus queridos irmãos, é a representação da ação purificadora do Espírito Santo de Deus. É também a representação, queridos irmãos, da vitória do Espírito Santo de Deus. E, portanto, o evento de Pentecostes é um evento dramático, porque ele comove tanto pela ação vivificadora como pela ação purificadora e a sua ação de juízo na vida da igreja. Ainda, meus queridos irmãos, vou ficar só nesses três aspectos aqui agora pela manhã, e à noite nós continuaremos. Então, o evento do Pentecostes é um evento universal. Por que é um evento universal? Porque ele é derramado sobre toda a carne. Vejamos aqui o texto sagrado nos indicando essa outra faceta do Pentecostes. Observe o verso número 5, porque aqui nós temos a menção de que todas as nações estavam ali representadas. O verso número 5 vai dizer: estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Outra indicação de que é um evento universal está na descrição dessas nações, nos versos 9 ao 11. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. É interessante aqui relembrar: Pentecostes não é uma propriedade dos assembleianos. Pentecostes não é propriedade dos irmãos que são renovados. Pentecostes não é a propriedade de qualquer denominação que se afirme ser pentecostal ou renovado. Não. É um evento universal. E se você é um crente em Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, porque um dia você entregou sua vida a Cristo Jesus, e esse Espírito será derramado sobre todo aquele que crê. É interessante que Mateus 28, verso 19, meus irmãos, Jesus ordena a sua igreja, aquilo que se tornaria a sua igreja e seus discípulos, a irem por todas as nações. Ele não fala: fiquem só em Jerusalém, fiquem restritos ao determinado, Deus só tem um pouquinho de gente para salvar. Não! Todas as nações. E aqui nós encontramos esse Espírito sendo dispensado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Portanto, o Pentecostes é um evento universal. Mas por fim, meus queridos irmãos, o Pentecostes também é um evento polarizador. Polarizador, aqui é a ideia de que em alguma medida ele causa sim divisão. E observe o verso 12 para que você perceba isso. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros zombando diziam: eles estão embriagados com vinho. Os irmãos já perceberam que nas novelas ou filmes, os crentes sempre são tratados como abobados, sempre são tratados como pessoas da pior qualidade? Quantos já perceberam isso já? É interessante perceber, meus irmãos, que na sutileza das áreas nós encontramos oposição ao Evangelho. O povo cristão sempre é visto como antiquado na nossa sociedade. É interessante que vivemos dias em que ou a pessoa está num extremo, ou no outro, ou em cima do muro. E é interessante nós pensarmos, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus
Jesus, ela é chamada para andar sim na contramão do mundo. Quando falo polarização aqui, não é a polarização entre os irmãos. O desejo de Deus é que a igreja do Senhor Jesus viva e ande em unidade. Mas nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se o amor do mundo estiver em nós, naturalmente o amor do Pai não estará em nossas vidas. Vamos ainda, meus queridos irmãos, a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, verso 51 ao 53, para que vejamos Jesus falando que o seu ministério era polarizador. Era ministério que causaria sim contraditório, era sim um ministério que sim causaria também oposições. Lucas capítulo 12, verso 51. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O evento de Pentecostes é polarizador. E meu querido irmão, se porventura você não incomodar o mundo de nenhuma forma, se os ímpios te aplaudirem em todas as suas ações, talvez seja um indicador que você esteja vivendo como um ímpio. Se alguém que não crê em Deus, que zomba do reino de Deus, te aplaude em tudo, pode ser um indicador que você está, vamos dizer, no outro time. Porque há distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é carnal, daquele que é espiritual, daquele que foi regenerado, daquele que é uma velha criatura. No evento Pentecoste, ele faz essa distinção, a qual o apóstolo Pedro vai descrever por meio da sua pregação, que segue a partir dos versos 14, a qual nós vamos continuar logo mais às 19 horas.